comecei a estudar espiritualidade aos 18 anos e eu tive o primeiro, despertar de perdão ao meu pai, foi quando eu fui numa igreja e começaram a falar sobre perdão aos pais, né, começaram a explicar várias coisas, e eu lembro que o preletor na época falou para nós fazermos uma lista de qualidade para os nossos pais, para que a gente pudesse perdoar eles, né, fazer uma lista de qualidades. E quando ele falou para fazer lista de qualidades, eu falei: "Gente, não tem o que fazer de qualidades para meu pai é um monstro, não tem como eu vou fazer uma o que que eu vou colocar lá?". Só que eu fui fazer o exercício, cheguei em casa como uma mulher muito disciplinada, daí eu comecei a lembrar que a minha mãe contou que um dia faltou leite em casa, ele foi lá e vendeu o violão que ele tanto amava pra trocar por uma caixa de leite pra nós. Então, assim, tem coisas boas. Naquela anotação começou a vir um perdão no falar assim: "Gente, meu pai tem coisas boas também". Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje, ela é mentora, criadora do projeto Mulheres Imparáveis. Ela é sócia do Pablo Marçal. E antes de eu apresentá-la, não se esqueça, curte, compartilha, comenta. Seja muito bem-vinda, Morgana Bittencourt. Muito obrigada, quero agradecer o convite de estar aqui, estou honrada de estar aqui com você, fazendo esse bate-papo, poder contar um pouquinho mais da minha história. Posso começar me apresentando? Claro. Meu nome é Morgana Bittencourt, eu sou casada com o Wellington há 25 anos, sou filha amada de Deus, eu amo praticar esportes, desde a minha infância pratiquei muito esporte e ainda adulta, né, praticando muito esporte. Sou, né, empresária na área de eventos já há 20 anos. Uau. Nessa longa jornada eu já treinei, contratei e selecionei mais de 15.000 profissionais de eventos. Eu amo essa área de eventos, né, hoje a gente ainda atua nessa área. Estou como palestrante, mentora de mulheres, escritora, estou escrevendo meu segundo livro chamado Mulher Desconstruída, onde eu conto a minha história, onde eu tive que desconstruir a mulher que eu era, para voltar à versão original. E qual que é essa versão original? Então, eu sempre falo que, quando nós nascemos, a gente vem com Deus criou uma história para nós antes mesmo do ventre dos nossos pais, né. Só que os traumas que a gente passa relacionado a pai e mãe, principalmente lá do 0 aos 7 anos, né, acaba construindo uma pessoa, uma capa de proteção, eu falo, né. Eu vim de um lar desestruturado, onde meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe quase todos os dias, então nós éramos em 3 filhas mulheres, depois, ele teve o último filho que era um menino, né, e a gente acabou criando uma capa de proteção. A gente não queria passar pelas mesmas dores que a minha mãe, né, então a gente acaba crescendo como uma mulher muito forte. E então eu criei essa mulher maravilha, né, a mulher viril, por muitos anos e não tinha consciência disso, né, me tornei empreendedora aos 21 anos, mesmo que vim de um lar que não mostrava que eu podia ser essa empreendedora, mas acabei saindo daquele ambiente tóxico muito cedo e me mostrou outras possibilidades, né. E com isso, eu acabei me tornando uma mulher forte, a mulher viril ela acaba casando com um homem mais passivo, meu marido era aquele homem bonzinho, maravilhoso, fazia tudo o que eu queria, eu mandava, ele obedecia. Até então eu achava era o máximo, né, então eu estava ocupando aquele lugar da mulher viril, a minha proteção. Mas com o tempo aquilo se tornou cansativo. É, porque até mesmo, né, você quer um confronto, né, porque tudo que você fala, se o marido fala amém, por mais que você tá lá batendo de frente, você queria que ele tomasse uma atitude, né. Com certeza, toda mulher quer, né, toda mulher deseja, eu sempre falo, né, o homem ele veio para ser útil, né, ele veio para ser útil. Então, até hoje eu faço aula toda sexta-feira para as mulheres imparáveis, né, eu faço uma aula das 8 às 9h30 e algumas mulheres que estavam pela primeira vez relataram isso, né, que essa situação é muito não sei se você deve conversar com bastante mulheres, sabe que tem muita mulher que está com essa energia masculina muito forte, né. E daí uma pessoa comentou, ela falou assim: "Olha, hoje eu eu comecei a crescer profissionalmente, hoje eu já ganho mais que o meu marido, só que ele não quer, ele não apoia que ela cresça, né, profissionalmente, porque ela está fazendo algo no digital". E eu falei pra ela, né, porque hoje ela ajuda em casa financeiramente, só que ele não quer que ela vá. Só que não é que ele não quer que ela prospere, ele não quer que ela cresça mais que ele inconscientemente. É uma Ele se briga sente interna, né. inútil, né. Então para o homem é muito difícil essa questão de ter uma mulher que está fazendo além do que ele faz, né. E eu sempre falo que, nada acontece porque a pessoa quer. Se a gente for olhar a história
do homem e da mulher, no meu caso, eu criei essa capa de proteção, porque o meu pai era um homem viril, era a autoridade dentro de casa. A minha mãe era uma mulher feminina, só que a criança Morgana viu a mãe como fraca, então ela não É, queria e na repetir. verdade um homem viril, mas um homem abusivo, né. É mais Mais do do que isso, viril, eu que é falo. diferente também, né. Uhum. Eu falo, muitos homens acham que são viris, só que eles são agressivos. Ele bate no peito e fala assim: "Não, eu sou o homem viril". Eu falo: "Não, você é o homem agressivo, você não é viril", porque quando a gente entender o que de verdadeiramente é um homem viril, o que que ele faz pra esposa, é bem diferente de ser agressivo, né. E o meu marido, ele veio de um lar onde ele perdeu o pai com 8 anos, quase não teve contato com o pai, depois foi morar com uma tia, a tia era a mulher masculina, a mulher viril, e o tio, que estava ocupando o lugar de pai, já era mais passivo, né. Então o que que acontece quando ele me encontra, ele vai atrás de quem? Alguém que tem que é Perfil, parecido né. o perfil da tia, a mulher, né, a mulher viril. Então a gente fez eu falei, por um certo tempo a gente fez um casamento perfeito, mas que aos 35 anos foi a primeira vez que eu falei: "Eu quero me separar do meu marido", que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu estava de fato assumindo tudo, assumindo casa, assumindo empresa, E vocês trabalhavam junto? isso foi a pior fase, porque eu até falo assim, né, às vezes tem gente que fala que trabalha junto, marido e mulher, e que dá super certo. Eu falo assim: "Gente, eu não acredito que dá certo". Mas por que que não deu certo pra nós? Porque eu ocupava o lugar do cabeça. Eu era a mulher que tomava todas as decisões, eu que demitia, eu que contratava, eu que fazia a maior parte, e na verdade o homem que tem que fazer, né. E fica pesado, né, Pesado porque não é a demais. mulher não nasceu para a mulher nasceu para ser delicada, para ser cuidada, né. E quando ela não tá nessa posição, por mais que ela assuma, que ela vai, faz e acontece, ela sente falta, né, disso. Ela sente que tá faltando algo que muitas das vezes ela nem sabe o que é, né. Isso, é a essência dela, a essência feminina. E quando a mulher tá muito, nessa energia masculina, ela acaba se relacionando mais com homens, ela tá num ambiente muito masculino. Eu pergunto para as minhas mentoradas, né, eu falo assim: "Qual que é a mulher que você tá seguindo na internet? Quem que você segue, assiste, frequenta os cursos?" Zero, ela só segue em homens. Pablo Marçal, outros mentores, mas não segue em mulheres. Por quê? Porque ela repudia o feminino dela. Então ela acaba seguindo mais homens, né. É, e na verdade eu falo por mim, porque eu também era essa mulher. Lugares que eu trabalhava, normalmente era eu mulher e o restante era homem. Então, a amizade com mulher eu não queria, porque mulher trai, a mulher é invejosa, então você já cria isso na cabeça, né, essa mentalidade errada. Na verdade, você não é que toda mulher é assim, você que tá com as mulheres erradas. É, você tá Então, na mesa depois você errada, vai né. aprendendo exatamente, está na mesa errada. E qual foi o motivo de você criar esse projeto Mulheres Imparáveis? Então, justamente por eu não ter esse contato com mulheres e meu marido também, a nossa mudança para Alphaville foi para a gente começou, né, a fazer a mentoria dos conselheiros, e eu tive a consciência de que o meu marido só se tornaria o homem que eu desejava, que daí eu já estava tendo esse entendimento, a partir do momento que ele tivesse com grandes homens. Porque a masculinidade, ela é transmitida, ele tem que ver o homem, ele tem que ver um outro homem abrir a porta para a esposa para ele fazer igual, porque se eu, mulher, ficar cobrando meu marido de abrir a porta, vira briga. Pra Então dar desgaste, né? dá desgaste isso. E a mesma coisa eu, como que eu quero ser feminina se eu nunca aprendi a ser feminina? Se eu era Mulher Maravilha, se eu carregava peso, se eu fazia tudo, né. Então eu criei o movimento Mulheres Imparáveis, pra que eu pudesse estar no meio de mulheres, para que eu pudesse entender elas, para que eu pudesse, me transformar e também transformar essas pessoas. No começo eu fiz esse movimento pra gente, nós fizemos eventos, né, primeiro eventos eu fiz junto com mais 8 mulheres, então nós somos 9 palestrantes, onde nós fomos subir no palco para contar a nossa história, mas ao mesmo tempo desbloquear no palco, porque todas tinham a maioria delas, bloqueio de comunicação, de fala, né, muitas coisas que a gente passou na infância que acabou travando. Então nós, fizemos 3 eventos, 3 palestras, e depois a gente começou a fazer chás no Palácio Tangará, que foi bem legal, porque daí já foi uma coisa mais intimista, só 10 pessoas, né, então É, e essa parte de fazer o chá, né, de tomar um chá, já traz a mulher para ser mais feminina, mais delicada, já vai tirando aquela empoderamento, né, porque sim. muitas pessoas, muitas mulheres acham, né, ah, empoderada. Outro dia até uma amiga fez um post meu e trouxe empoderado, falei: "Eu não quero esse negócio de empoderada, meu tempo de empoderada já passou".
Sim, a sociedade mostra muito isso, né, da mulher empoderada, a mulher que empreende. Eu sempre falo, não quer dizer que a mulher não tenha que trabalhar ou ela faz o que ela quiser, né, mas, o Pablo sempre fala e eu gosto de usar muito essa frase, eh, mulher não é obrigada a trabalhar, ela trabalha se ela quiser, mas a gente sabe que a realidade hoje não é essa, né, muitas trabalham porque, de fato, já Precisa, né. assumiram e precisam também, né, e às vezes a mulher não é casada também, ela é solteira. Mas quando a gente começou a fazer os chás no Palácio Tangará, foi bem nesse sentido, assim, da gente estar lá numa quinta-feira à tarde, tomando um chá, conversando com as mulheres, e uma das coisas que a gente fazia nesse chá também era perguntar para as mulheres, porque a maioria delas iam pensando em networking, em falar do que elas faziam, ter essa troca profissional. E quando a gente pedia para elas se apresentarem, a gente falava: "Eu quero saber quem", a gente pedia para todas se levantarem, né, a gente falava: "A gente quer que você se apresente falando quem você é, sem falar o que você faz". Pensa no branco que dava nas mulheres. Trava, né. Elas falavam, tinha gente que chorou de falar assim, ó: "Eu não sei quem eu sou sem falar quem eu o que eu faço, eu sou a minha profissão hoje. Eu sou dentista, eu sou médica, eu sou empreendedora, mas quem eu sou sem eu falar o que eu faço, né?". Então aí já é um ponto da gente realmente refletir quem eu sou, né. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu o que que eu gosto de fazer, o que que a Morgana gosta de fazer. E a gente acaba perdendo essa essência de quem nós somos, que é o que eu falo no meu livro, né. Desconstruir essa capa da Mulher Maravilha e voltar a ser quem Deus me fez para ser aqui nessa terra. É, eu falo, tá com a pirâmide do indivíduo invertida, né, porque a base da pirâmide é quem eu sou, depois o que eu faço e por último o que eu tenho. E muitas pessoas estão nesse, no que faz e no que tem, né. Então a pessoa vai por isso. E daí vive sentindo que existe algo ali faltando, sente o vazio, muitas pessoas acabam terminando casamentos, se suicidando, por quê? Porque tá sentindo que tem algo errado. E o que eu vejo muito conversando com mulheres é, mulheres que às vezes terminam o casamento, pegam outro homem exatamente igual e às vezes vai trocando, um, 2, 3 e não acha, porque o problema sempre está no outro, né. Uhum. Quando você começa a ver que é você, que quando você muda, tudo ao seu redor muda, as coisas começam a mudar, né. É, esse é o poder, né, de saber que a transformação está em nós. A gente sempre quer culpar o outro, né, porque o homem não faz. Sempre falo que, da mesma forma que o homem viril não se apaixona por uma mulher viril, quando a gente volta para o nosso lugar, o homem é obrigado a assumir o lugar dele, né. Eu tenho uma mentorada que ela falou que no penúltimo evento que a gente fez, ela falou assim: "Se eu tivesse conhecido a Morgana antes, eu não teria me separado 2 vezes". Porque ela teve uma transformação muito grande em 3 meses. Ela casou 2 vezes com um homem passivo, homem depois também com um homem agressivo, teve filhos, o filho estava passivo igual o pai, repetindo o mesmo erro, né. E quando ela começou a se transformar, a se tornar uma mulher mais feminina, a aprender a receber também, né, não só ficar fazendo, 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 ela encontrou o homem viril dela e naquele dia do evento o marido dela pediu ela em casamento. Uau. Então, assim, para você ver como é possível transformar. Eu falo que o meu processo com o meu marido, né, dessa transformação, não foi fácil. Não adianta a gente falar assim: "Ah, a gente entendeu o papel, agora ele vai assumir o papel dele e o meu". Não, para mim é difícil também, porque passei 35 anos sendo a Mulher Maravilha. Então, quando eu começo a assumir o meu lugar, eu preciso treinar, por isso Mulheres Imparáveis, estar no meio de muitas mulheres, para que eu possa sentir o que que é essa essência, o que elas fazem, o que elas gostam, né. Então, quanto mais a gente se reunir, aqui em Alphaville tem É, bastante, né. e a importância de você falar sobre modelar mulheres a qual você quer ser parecida com ela, né, você não vai ser igual, mas, por exemplo, essa mulher eu acho bonito o jeito dela, ela é delicada, ela faz com cuidado, olha o jeito que ela fala, então você vai modelando. Eu falo que eu entrei, né, no movimento da Ana Lucchini e quando eu comecei a fazer a mentoria dela, teve dia que eu chorava de raiva, tinha dia que eu não queria olhar na cara dela, porque ela falava verdades que eu não queria ouvir. Uhum. E você vai vendo e se desconstruindo, e eu falo: "É dolorido". Demais. E você vai olhando para tudo aquilo, como que você faz, e você deixar, né, porque para a mulher que está acostumada a fazer, e é fácil você falar para uma mulher: deixa o seu marido lá trocar a lâmpada". Você está acostumada a ir lá e não ficar esperando, porque você fica esperando, você pede uma, pede 2, pede 3.
e fica sossegado, daí você fala: "Não, vou lá fazer que é mais fácil". E quando a gente vai vendo que quando você vai deixando, você vai largando, né, a corda, porque até então você fica ali puxando, 2 pessoas puxando para lados errados, né, É. lados opostos, e você vai vendo que chega uma hora que a corda arrebenta, que é o que acontece no momento da separação, porque ninguém quer dar o braço a torcer, né, porque aquele homem também está desgastado com aquela mulher, porque não é fácil ter uma mulher dessa do lado. Sim, desconecta muito, né, a gente vê que muitos casais hoje eles estão desconectados justamente por isso, porque fica puxando essa corda, cada um para o seu lado, um culpando o outro, cobrando o outro, né. Até você comentou sobre a Ana Lucchini, quando eu entrei no ecossistema, eu comecei a ver os eventos ali, participava mais dos eventos de homens, mas eu falei: "Nossa, eu preciso ver como que é esse mundo feminino". Eu não conseguia assistir os primeiros eventos dela, eu falava pra ela assim: "Gente, isso aqui é delicado demais, é rosinha demais, esse mundo que ela mostra não deve existir", eu falava pra ele, né. E hoje eu amo a Ana Olukini, adoro os eventos, né, acompanho bastante o material dela, YouTube, né, as palestras. Então a gente vê que no começo a gente estranha, porque não é o nosso mundo, mas a partir do momento que você começa a modelar, é isso que você falou, a questão da modelagem, né. Hoje quando eu vou pra algum evento que tem mulheres, eu fico olhando ela no palco. Se ela tem gestos mais delicados, se não tem, o que eu posso fazer para mudar nos meus. Porque eu mesmo nas palestras, eu vejo as minhas palestras depois, eu falo: "Nossa, eu tô com o jeitinho do meu pai ainda. Eu ainda tenho aquela cara de brava, porque eu tive que ser brava para que as pessoas me respeitassem". Então eu tento desconstruir isso, as dores, né, que eu passei, e hoje tentar cada vez mais treinando, né, ser essa mulher mais delicada, mais Você dócil. falando isso de parecer com o pai, né, a minha mãe, na verdade, ela falava para mim, quando seu pai porque meu pai também era alcoólatra, até os 14 anos até os meus 14 anos ele foi alcoólatra. Daí com 14 anos ele parou, e daí meu pai sem a bebida era outra pessoa. E minha mãe falava muito essa fala, até hoje acho que ela fala, "Quando seu marido falar bravo com você, você fala mais bravo ainda, porque daí ele vai Te sentir, né, que você respeitar. vai te respeitar". E eu acabava falando, repetindo isso para minhas irmãs, porque eu sou a mais velha, e daí às vezes vem aquele ímpeto, né, de você falar isso de novo, falo: "Não, não é assim não, tem que baixar a cabeça". E justamente isso que você falou, essa desconstrução, porque aquilo foi forjado em você, né. Isso daí você vai desconstruindo e tem horas que vem aquele ímpeto, porque fez parte da sua vida durante quantos anos? E não é do dia para a noite, é um treino, né, e a gente fala muito, a mudança acontece, ou é por forte impacto emocional ou por repetição, e a maioria é por repetição, né. Uhum. Então é tudo isso. É. Você tem filhos? Ainda não. Não? E justamente por isso, porque trabalhava muito, não achava que não fazia sentido por tudo que eu vi minha mãe passar com os meus irmãos, as dificuldades, né. E agora nós estamos treinando aí pra ter É, filhos. e é justamente porque se tivesse, normalmente você acaba criando os filhos dessa forma também, né, mostrando que: "Ah, tem que ser assim, não deixa isso, ah, não faça isso". E quando você vai modelando agora você falando isso, eu conheço o Wellington, e eu não vi esse homem que você fala, né, porque acho que quando eu conheci ele, ele já Já estava estava nessa transição. nessa transição e, assim, ele ali à frente dos movimentos, ali se impondo e orientando tanto homens quanto mulheres e sempre firme, né. Sim, eu sempre falo que até na questão dos eventos, da organização dos eventos, antes eu era 80% da empresa e ele 20. E a gente inverteu isso. Eu comecei a sair da frente, né, de estar coordenando as coisas ali, ele começou a assumir. Só que para mim é muito difícil também, porque hoje eu tenho que aprender a baixar a cabeça para ele. E não era eu que delegava, eu que mandava, eu que tinha que falar o que tinha que fazer, sabe? Então, até aconteceu um último evento que nós estávamos juntos ali. Eu fui ajudar ele nesse evento e teve um momento que ele veio e falou assim, tipo, ele estava fazendo o trabalho dele como ele não estava me tratando como esposa, ele estava me tratando ali como uma sócia e eu tinha que seguir aquilo que ele falou. Quando ele veio muito firme, pensa, a Ana Lucchini fala isso também, eu falo para as minhas alunas, a gente tem um machinho adormecido dentro da gente, ele adormeceu, você entendeu que você tem que ser feminina. Quando ele falou aquilo, despertou aquele machinho que eu queria pegar e fazer ele baixar a bola dele, que foi o que eu fiz uma vida inteira. Eu falava, ele obedecia. E naquele momento que veio, já veio na consciência. Não era esse marido que você queria, hoje ele é o cabeça. Então baixa a tua bolinha. E eu fiquei quieta, respirei, não levei pro coração e tá tudo certo. Mas é um aprendizado, porque às vezes a mulher, se ela não treina, se ela não tá nesse ambiente que é propício, né, pra ela estar nesse treinamento, ela acaba,
né, aquele gatilho, né. E isso é muito importante a gente entender, né, que todos nós somos 50% feminino e 50% masculino, Sim, mas tem que ter equilíbrio, né. equilíbrio. Para determinadas coisas, você pode ativar o seu masculino até às vezes um pouco Uhum. mais. Às Sim. vezes você está trabalhando na parte da execução, você acaba utilizando mais esse lado. Só que quando você está em casa, com os filhos, com a família, você vai ativar. E eu era muito, assim, expelia muito essa parte do feminino, de cuidar. E a gente quando você entende a sua essência, eu falei assim, de você ter prazer, às vezes, esses dias eu estava fazendo um bolo com a minha filha: "Ah, mãe, vamos fazer um bolo de cenoura?" E daí a gente sentou, eu falei: "Ó, eu vou fazer, eu vou só te orientar, você vai fazer, eu vou ficar aqui só mostrando para você como faz". E daí a gente brincando, daí você vê às vezes num filme, né, passa um negocinho, uma sujeirinha, e ela quis fazer, né, ela pegou e passou chocolate no meu nariz, e eu falo: "Esse momento ninguém tira da gente". E aí quando você está muito focado no trabalho, em fazer, e deixa o homem sem ter essa obrigação que é dele, nessa função de trazer segurança para casa, de prover a casa, você não tem essas oportunidades com seus filhos. E daí depois que tudo passa muito rápido, depois que perdeu não tem como voltar atrás. É, e hoje os filhos, eles estão com muita falta de mãe, muita falta, porque a mãe está empreendendo, a mãe está na rua. E a importância da mãe estar junto com o filho do 0 aos 7 anos, claro que nem sempre pode, mas eu vejo a diferença que fez, mesmo eu estando num lar desestruturado, eu ter meu pai e a minha mãe na minha infância. Os meus irmãos pegaram a fase, os irmãos mais novos pegaram a fase da separação. Então, assim, para eles foi muito mais difícil do que para nós. Eles tiveram muitos mais problemas do que nós, eu e a minha irmã mais velha, que pegamos essa parte de ter o pai. Minha mãe estava junto com a gente, ela era do lar, então eu tenho muitas lembranças dela brincando com a gente, muitas memórias afetivas muito boas, sabe. Isso faz toda a diferença. E a criança do 0 a 7 anos, ela precisa muito da mãe, né. É a hora da formação, né, e é a hora onde gera os traumas. E essa questão também que é muito importante, principalmente quando a gente vive dentro de um lar de conflito, é como é passado isso para a criança, né, porque as mulheres de antigamente elas eram diferentes, né. Uhum. Hoje eu acabo percebendo muito essa alienação parental, né, da mãe falar: "Ah, mas seu pai é isso". A mãe antigamente, por mais que ela apanhasse, que passava por abusos, ela pai é pai, marido é marido. E hoje a gente acaba percebendo que às vezes não tem isso, e isso gera uma confusão, porque muitas das vezes eu vejo nos meus atendimentos o quê? Pessoas que hoje têm uma visão errada do pai por causa daquilo que foi passado depois de determinado tempo da vida. Mas aquele pai daquela criança, daquela menininha, daquele menininho, era outro pai, porque era um pai amoroso. Às vezes com a mãe ele não era, mas com aquela criança ele era um pai amoroso, ele era um pai que brincava. Não, antigamente era diferente até, né, porque não tinha muito esse negócio de afeto, mas tem muitos que eu vejo que a pessoa sentiu afeto, às vezes num doce que o pai trazia, então em algo, ia levava para dar uma volta de carro, e é isso que é uma que eu vejo muito essa confusão na mente das pessoas, porque depois fica sabendo da história, e daí confunde tudo, né. Sim, eu falo para as minhas alunas que, você provavelmente conhece o seu pai pelo olhar da sua mãe, e você não conhece o seu verdadeiro pai. Porque o problema que o pai tem com a mãe não é o mesmo problema que tem com o filho. É diferente, né. Então quando a mãe muitas vezes mostra para o filho só o lado que não é bom, o filho acaba criando, né, o pai da forma que a mãe tá vendo. E eu sei que quando aos 18 anos, quando eu tive a consciência, eu comecei a estudar espiritualidade aos 18 anos, e eu tive o primeiro, despertar de perdão ao meu pai, foi quando eu fui numa igreja e começaram a falar sobre perdão aos pais, né, começaram a explicar várias coisas, e eu lembro que o preletor na época falou para nós fazermos uma lista de qualidade para os nossos pais, para que a gente pudesse perdoar eles, né, fazer uma lista de qualidades. E quando ele falou para fazer lista de qualidades, eu falei: "Gente, não tem o que fazer de qualidades para meu pai é um monstro, não tem como eu vou fazer uma o que que eu vou colocar lá?". Só que eu fui fazer o exercício, cheguei em casa como uma mulher muito disciplinada, fazedora, dominante, fui lá e fui fazer atividade. Quando eu comecei a fazer atividade, comecei a buscar na memória. E foi bem isso que você falou. Veio na memória um dia ele chegando de madrugada com um monte de chocolate, e eu cheguei a comer chocolate a noite toda, acordei com dor de barriga. Então eu comecei a ter essas lembranças e comecei a anotar no pa mas assim, coisas muito simples.
Daí eu comecei a lembrar que a minha mãe contou que um dia faltou leite em casa, ele foi lá e vendeu o violão que ele tanto amava para trocar por uma caixa de leite para nós. Então, assim, tem coisas boas. E eu naquela anotação começou a vir um perdão no falar assim: "Gente, meu pai tem coisas boas também". E se ele machucou a gente, porque provavelmente ele também foi machucado, ele não teve um afeto, alguém que foi lá e deu um abraço, né, e deu um carinho para ele. Então foi onde eu comecei a, de fato, ter essa questão do perdão, né. E tudo começa com os nossos pais, até a questão da virilidade que a gente fala, né, é é só olhar para a história. Eu olho para a história do Wellington hoje, eu olho para minha história, a gente fez o casamento perfeito de dores, um alimentando a dor do outro, até que a gente entenda e comece a se curar e se transformar, né. Isso que você está falando é muito real, né. E o que acontece? Você é 50% pai, 50% mãe. E quando você nega um desses 2, você está se negando. Então, é como se você estivesse matando uma parte sua, né. Sim, E quando você olha, por exemplo, a história dele, a sua história, daí vocês se unem. Só que chega uma hora que dá conflito, porque às vezes você começa a ver, por exemplo, a sua mãe nele. Ele vê o pai, às vezes, em você e fica aquele negócio que vai expelindo, né, que vai com o tempo e é aquilo que a gente falou, vai criando um abismo. Eu já tive uma amiga que chegou ao ponto que vai se desconectando, que chega um ponto que não tem mais ligação, não tem como voltar atrás. E depois que chega nesse ponto, dificilmente a pessoa consegue ter uma ligação de novo. E sim, até você conseguir, assim, são poucos os casais que conseguem, né, porque a maioria e por isso que a gente acaba vendo tanta gente se separando, né, hoje em dia. E o que causa isso para os filhos, né, porque vai criando uma repetição de padrão de filhos que viveram em casais separados, que quando cresce acaba fazendo a mesma coisa e vai até ter uma quebra de padrão, né. Alguém tem que quebrar esse ciclo, né. sim. Se você vê, muitas pessoas têm problema de autoimagem, elas se olham no espelho, elas não gostam do que elas veem no espelho, né. Você falou ali, né, do pai e da mãe, somos 50% de cada um. Quando o filho nasce, a gente fala assim: "Nossa, é a cara do pai ou é a cara da mãe", a gente vai crescendo e eu olho hoje no espelho, eu vejo meu pai. Eu consigo ver partes do meu pai e partes da minha mãe em mim. E quando a gente não perdoa pai e mãe, e você olha no espelho e reflete o seu pai, mas inconscientemente você não vê que é parecido com seu pai. Só que daí você começa a fazer um monte de plásticas no rosto e nunca tá bom. Eu sei porque eu tenho familiares assim que começaram a fazer várias plásticas no rosto e nunca tá bom, porque você tá querendo matar aquela imagem Tua que essência, tá, né. a tua essência, isso que tá doendo ali. Por isso que tudo começa lá no perdão aos pais. Quando a gente começa a ressignificar a história com os nossos pais, eu falo, depois dos 8 anos, aos 18 anos, quando eu de fato perdoei meu pai, comecei a ter esse entendimento, a minha vida prosperou, assim, parece que o rio fluiu, sabe. O rio fluiu, a reconciliação com ele, o meu exemplo fez com que a minha mãe também se reconciliasse, mesmo depois da separação, mas de ter esse perdão. Os meus irmãos também passaram por esse processo. Então, às vezes, basta uma pessoa da família ter a consciência, Ter o primeiro ser o passo de alguém, né. exemplo, para transformar toda uma geração. Porque esse ciclo de repetição que você falou é o quê? É aquilo que nós somos moldados na nossa infância, a gente vai repetindo: "Ah, o pai bebe, eu também bebo, o pai é agressivo, eu também eu me torno agressiva", mas eu tenho o poder de me transformar e passar isso para as próximas gerações, de forma diferente, não da mesma forma que passaram para nós, né. E isso que você está falando é muito importante, porque independente dos seus pais serem separados, vocês são uma família. E muitas pessoas não entendem isso, porque ele não vai deixar nunca de ser seu Uhum. pai, ela nunca vai deixar de ser sua mãe. E esse ciclo eles estão ligados para sempre. Então ele é seu pai, você é filha. Então vocês são uma família, por mais que o casal se separou, né, mas ali a família não tem como separar. E muitas pessoas não entendem isso também, né. É isso que você falou também, a gente falando dos pais ali e falamos da autoimagem. E quando o filho é parecido com o pai e os pais estão separados, e a mãe começa a olhar dia a dia para aquele filho que é muito parecido com o pai, e às vezes até fica falando, né: "Ah, mas você tá fazendo igualzinho seu pai, você tá repetindo, você é passivo igual seu pai, você não troca uma lâmpada igual seu pai". Começa a falar as coisas para ele, né. Então, olha a questão do perdão, a gente falou do pai e da mãe, mas também, né, quando existe essa separação, a importância de perdoar até esse ex-marido, porque ainda mais quando tem esse vínculo familiar que nunca vai
deixar de existir quando existe o filho, né. Tem esse vínculo para sempre. Então aquele filho reflete a imagem daquele pai, né. Não, e quando a gente entende que o perdão não é para o outro, é para você, né, porque eu falo, você quando não perdoa, é um copinho de veneno que você está tomando Uhum. diariamente. Porque muitas das vezes a pessoa seguiu a vida dele e não está nem olhando para você. E você está ali com aquela amargura, com aquela raiva, com aquele não perdão, bebendo aquele veneninho todo dia, né. Sim, o perdão é a chave de tudo, é a libertação, né. É a libertação, eu falo, o desbloqueio que a gente faz, ou libertação que tem nas igrejas, é isso, é o perdoar de fato, né. Uma das coisas que eu aprendi com o Pablo, porque eu perdoei meus pais pelo que tinha acontecido, né, entendi toda a história, ressignifiquei, minha vida fluiu, mas ao mesmo tempo eu ainda guardava muito rancor. Se você falasse uma coisa que não entrasse redondinho aqui, levava para o coração. Hoje, nossa, é sempre uma coisa que o Pablo ensinou a gente é fazer perguntas, né. Hoje, se você fala alguma coisa que eu não gosto, eu pergunto pra mim mesma: "Por que que eu tô tendo esse sentimento?". Não levo mais para o coração, porque a primeira pergunta que eu faço eu já tenho a resposta. Porque ainda tem uma ferida aberta, alguma coisa que eu tenho que melhorar. É sobre mim, né, aquilo que você falou que me machucou, porque se não machucar é porque tá resolvido. E na verdade isso não é sobre o que aconteceu, né. Aquilo ali é só algo que está mostrando para você que você precisa resolver algo que ficou lá atrás que não foi resolvido, Sim. porque o problema nunca é o problema. É, Então, o que acontece muito, que a gente fala de autoimagem, a gente olha da percepção física, né. isso. Mas, tem a psicossomática, né, porque Uhum. você sente coisas que você não lembra, Sim. e tá guardado no teu corpo. E muitas das vezes você vê: "Ah, fulano ela gesticula igual uma avó que você nem conheceu". Porque veio tá ali, a gente não herda só o DNA, né. Sim. Você até me lembrou, eu fiz uma palestra, foi há um mês atrás, mais ou menos, junto com a Patrícia e mais alguns sócios do Pablo, e foi transmitido pelo YouTube do Pablo, né, então tinham várias pessoas e o pessoal comenta coisas positivas e coisas negativas. E hoje eu já não me importo mais, antigamente eu ficava preocupada se alguém fosse falar alguma crítica lá, ia ficar preocupada, hoje não me importo mais, sei quem eu sou em Deus e tá tudo certo, né. É sobre o que quando a pessoa critica, ela tá falando sobre ela, né, a não ser que aquilo toque o meu coração, eu tenho que fazer uma pergunta pra mim. E uma pessoa pegou e comentou que na minha fala, deixou escrito lá, né, que na minha fala a pessoa achou que eu era arrogante e autoritária, a pessoa falou assim, né. Daí naquele momento eu me fiz pergunta, falei assim: "Gente, será que eu tenho esse jeito arrogante?", porque meu pai era autoritário, então talvez eu ainda tenha um pouquinho dessa, de ser uma pessoa autoritária. Arrogante eu já acho que não, mas tá tudo certo, né, a pessoa falou. Daí alguém respondeu pra essa pessoa e falou assim: às vezes você tá vendo nela uma ex-mulher, uma mãe que se comunicava daquela forma e você tá levando para o coração, porque é uma ferida que você tem que curar dentro de você", e faz todo sentido, né. Quando a gente vê no outro que às vezes a gente não é nem como você falou, não é só da imagem em si, mas é a conexão ali, a vibração, né, a gente chega num ambiente e fala assim: "Nossa, não gostei daquela pessoa". O que que você não gostou daquela pessoa que tá dentro de você, né? Você nem conheceu a pessoa ainda, né? É, e essa é a importância do que você falou, de fazer perguntas, né. Te incomodou? Faça perguntas para você mesmo, Sabe. porque muitas das vezes a gente acha que a questão que você tem que perguntar para o outro, mas Uhum. a maioria das vezes, quando você tem inteligência emocional, é você saber lidar com as suas emoções, e daí você vai começar a fazer perguntas para você. "Ah, por qual motivo isso está me incomodando? O que que ela fez e que isso não tá legal para mim?". E você vai começa a se auto, né, olhar, se autoanalisar e entender. Daí você começa: "Opa, é aqui que eu preciso ver, é isso que eu preciso trabalhar". E a gente vai se trabalhando o tempo todo, porque falo, são tantas camadas que a gente vai se libertando, né, que eu falo, é uma libertação, né, você vai tendo porque tanta coisa, durante tanto tempo você viveu de uma forma, não é do dia para a noite que você desconstrói isso, você vai passando por passos a passos. E uma coisa que eu percebi para mim, eu sou uma pessoa que eu quero fazer acontecer muito rápido. E aí o que acontecia? Você começa a fazer acontecer muito rápido, dali a pouco você tropeça. Então, hoje eu entendi, faz uma coisa, vai um passo de cada vez, vai entendendo. Tem coisa que dá para fazer mais rápido, mas tem coisa que não dá. Como que é para você isso? Então eu falo consciência versus comportamento. A gente tem a consciência, eu entendo, mas o meu comportamento ainda
não está de acordo com aquela consciência, né. Você me fez lembrar, eu como organizadora de eventos, sempre corria muito, né, acelerada, resolvendo coisas, aquela coisa de não ter paciência, né, a pessoa vai lá e pede para fazer uma coisa, se não faz na hora, a gente já vai lá e bota a mão na massa e faz as coisas, né. E no último evento que eu fiz com meu marido, ele me deu um sapato, salto 12. Eu até contei isso, tem um corte meu na internet. Um salto muito alto e ele pegou e veio com todo alegre com aquele calçado, né, ele falou assim: "É o salto do jeito que você gosta". Eu peguei e falei assim: "Eu não uso salto 12 já de", eu pensei comigo, né, desde a adolescência lá quando eu conheci ele, né, não uso mais esse sapato, mas, fui lá, o sapato muito bonito e tal, eu falei: "Vou usar". Só que como eu não tenho o hábito de usar salto tão alto, eu estava meio travadinha, andando meio travada, porque não estava mais com aquele hábito, né. E antes de eu subir no palco, eu estava sentada e Deus falou comigo e falou assim: "Rainhas não correm". Rainhas não correm, porque eu estava ali andando com aquele salto muito alto, eu tinha que estar elegante andando, eu não conseguia andar rápido, né. Então, aquela mensagem me veio assim que, a gente tem que ter não só o sentimento e a consciência, mas a gente tem que ter o comportamento também. Treino, né. Se eu quero que meu marido me trate como uma rainha, eu preciso me comportar como uma rainha. E como que eu vou me comportar como uma rainha se eu não vivo, às vezes, com rainhas? Daí eu comecei a estudar reis, a história dos reis, das rainhas, na Bíblia, né, eu comecei a estudar algumas coisas assim, e eu comecei a observar mais, procurar imagens para ver o que eu preciso fazer para que eu tenha esse comportamento e que seja natural para ele fazer aquilo para mim. Hoje mesmo, quando ele deixou eu aqui, ele pegou, ele falou assim no automático, é gostoso, porque hoje, como nós estamos em treinamento, a gente tem essas reflexões, né, sobre essa questão de estar assumindo cada um seu papel. Ele me deixou aqui e ele estava atrasado para um compromisso. Daí ele pegou e falou, ele assim: "Nossa, eu já ia falar para você sair aqui na entrada, né", ele ia me deixar lá na frente, eu ia ter que andar um pouquinho até aqui, né. Ele falou assim: "Eu já ia falar para você descer rápido para eu poder assumir meu compromisso. Só que eu não vou deixar minha rainha aqui, eu vou levar minha rainha na porta". Ele pegou e falou que na hora que ele pensou em deixar, ele já lembrou que ele falou que esse ano ele vai fazer da esposa dele uma rainha. Ele falou, esse foi o compromisso dele no início do ano, né: "Eu vou fazer da minha esposa uma rainha", que é esse treinamento. Então é aquela questão da consciência vezes o nosso comportamento, que às vezes não acompanha. Tenho clareza, tenho consciência, mas o meu comportamento ainda não acompanha. E é muito gostoso você ouvir isso dele, né. Muito. É uma validação, né, Uhum. você sente importante, né, você sente Uhum. amada, que eu falo com o gesto dele e ele ter assumido isso, né, Sim. vale às vezes muito mais do que ele ter só trazido, porque ali naquele momento como você se sentiu? Uhum. Uma Valorizada, rainha. uma Uma rainha, rainha. então ele tipo, ele pensou primeiro em mim, antes de qualquer coisa, Uhum. e é o que muitas mulheres às vezes reclamam. Sim. E uma coisa que eu acabo ouvindo muito é as pessoas falarem assim: "Ah, eu faço tudo para ela". Essa semana ainda ouvi: "Eu faço tudo para ela e não é o suficiente". E o que que eu até comentei: "O tudo que você está fazendo é o tudo que ela está querendo?". Então essa é uma coisa que dá muito conflito nos relacionamentos, né. Sim, e os casais, eles esquecem de fazer o básico bem feito. Às vezes esse tudo, às vezes é dar uma roupa, um sapato, alguma coisa assim que não é o mais importante para ela. Às vezes ela quer ganhar uma flor, só que o marido não dá importância pra flor. Essa questão de falar de abrir a porta do carro, quando eu conheci o Wellington, ele abria a porta do carro pra mim, só que a gente foi naquela coisa do dia a Se dia, perdendo. vai se perdendo, e é uma coisa legal de você, né, tá ali, de tá eu falei: "Eu era tão masculina que eu abri a porta do carro pra ele", porque eu queria que ele entrasse rápido pra gente resolver as coisas rápido. Então, quando a gente fala nos nossos eventos, né, essa questão de abrir a porta do carro, pós-evento, a gente tem vários relatos: "Nossa, Morgana, agora eu tô me sentindo uma rainha, meu marido abriu a porta do carro pra mim". Então, assim, é uma coisa tão simples que a gente vai perdendo, por isso que tem essa desconexão. O que eu mais vejo, assim, ó, hoje, os casamentos muito desconectados de tipo assim, a gente só tá vivendo. A gente já nem Vai deixando não tem mais levar, né. conta, isso, vai deixando levar, e muita briga, muita discussão. Só que se a gente fazer o básico bem feito, começar por esse básico bem feito, já resolve muitos problemas. Você está falando de briga e discussão. É uma coisa que eu percebi no meu relacionamento, que chegou um ponto que eu já não brigava e discutia, eu já não fazia mais nada, e eu acho que isso é pior, porque daí você vai se desconectando mais. Eu já tive esse momento. Esse momento de tipo assim: "Ah, deixa", eu até Não contei, vale a pena, não vale a sabe, pena. discutir. Eu até contei no nosso último evento, nós passamos, quando a gente começou com essa pior fase do nosso casamento, de nós tínhamos comprado outras empresas, então a gente não estava só com a empresa de eventos, a gente tinha outras empresas, que acabou acontecendo
esse problema todo. Nessa fase nós passamos 3 anos dormindo separados. 3 anos. Então, assim, você entende que se já tá dormindo separado, teu casamento já não existe mais, a gente só se comunicava no dia a dia pra resolver coisas de trabalho, a gente estava 24 horas por dia junto, então, assim, não fazia sentido dormir junto daquela pessoa que a gente estava o dia inteiro desgastando, né, aquela discussão, e só que a gente vai deixando. Não é normal você dormir 3 anos separado, sabe? Então, é nesse momento que a gente tem que ter o despertar, ver, né, fazer perguntas, que foi quando eu vim no método IP em 2021, eu vim no método IP 126, e foi justamente para isso, eu falei: "Ou eu vou lá para buscar uma solução, ver, entender o que está acontecendo com o meu casamento, ou eu vou me E separar". você veio sozinho ou vieram os Eu 2? vim sozinha, ele não veio comigo porque ele tinha evento naquela data, né, e eu decidi, assim, nem o dinheiro, os 12.000 reais, que era 12.000 na época, né, eu tinha, porque a gente estava investindo muito nessas empresas e estava assim, não, foi um passo de fé mesmo. E quando eu vim para o método IP, e o Pablo fala muito sobre essa questão, eu juro pra você que eu não sabia, não entendia sobre a questão da mulher viril, não entendia que eu estava assumindo um papel que não era meu, eu não entendia que os meus traumas de infância fizeram com que eu fosse a Mulher Maravilha. Então ali eu tive entendimento e em uma semana com o meu retorno, pra Florianópolis, eu cheguei lá, assim, eu tomei todas as decisões que eu já deveria ter tomado há muito tempo, assim, uma semana. O legal é que ele entendeu, acompanhou também, ele só veio no método IP um ano depois, porque as datas não batiam ali, né, mas ali a gente já começou a resolver muitas coisas, vendemos as empresas que estavam trazendo esse problema para o casamento, né, a gente fala que o mais importante é o casamento, então se for separar, separa a sociedade, mas não o casamento. Então, ali foi um momento de transformação muito grande, viemos para cá e estamos aí nesse treinamento constante, e hoje, com a minha transformação, eu consigo também estar transformando a vida de outras mulheres, trazendo essa clareza, essa consciência para as mulheres que estão muito cansadas, ocupando um lugar que não é delas, e assumindo, né, o papel do marido ali. Eu falo até não percebendo que elas não estão nesse papel, porque a grande maioria não percebe, né. Sim. E outra coisa que você falou, né, que as pessoas, da autoimagem. Tem muitas mulheres, uma vez eu ouvi uma mulher que trabalha na frente do espelho falando que não se olha no espelho. Nossa. Então, a autoimagem não é só a pessoa não saber quem ela é, mas ela não conseguir se olhar, porque, às vezes você faz as coisas sem nem olhar para o espelho direito, você faz tão no automático que você não tem tempo para olhar para você. E quando você não tem tempo para olhar para você, como é que você vai conseguir olhar para o seu marido, para os seus filhos? Você não faz tudo no automático. Sim. E a É vida aquela só vai questão. desconectada, você vai se desconectando da vida mesmo. Sim. Questão de você se amar, né, de você olhar no espelho, a gente faz às vezes atividade com as mulheres daquela de olhar no espelho ou no próprio celular, assim, de olhar para aquela mulher, a pessoa não consegue encarar ela mesma, né, de olhar assim, quando ela começa a olhar, ela começa a chorar, porque ela começa a ver tantas dores, tantas coisas, né, e ela quer se encontrar ali e ela não consegue, porque ela não sabe quem de fato ela é, né. É, e a grande questão é que as pessoas acabam focando muito no negativo, né. É. Quando você coloca, eu falei que eu fui para método CIS, e daí chega uma parte que eles coloca ali o que você acha de ruim em você. E daí fala assim: "Agora transforma para o bom essa palavra". Tudo que você vê de ruim em você é o lado bom seu também, só que você está transformando aquilo em algo ruim. Sim, nós temos uma atividade que a gente faz, que é o caderno de elogios, eu e o Wellington. Eu tenho o caderno que eu faço elogio para mim mesma e eu tenho o caderno que eu faço elogio para ele. Que a gente sempre fala, né, a palavra ela tem poder, o pensamento, o escriturar, né, tem esse poder, né. E é muito fácil quando a gente vai falar de alguma coisa negativa, a gente fazer aquela lista, assim, vem em automático, e o positivo que a gente esquece, né. Então mesmo que eu ainda não sou uma mulher feminina, mas eu posso escrever que eu sou uma mulher feminina. Declarar, né, uma Declarar, decretar declaração. isso, uma declaração. Então, eu até conto que na minha casa a gente tem diarista, né, tem, uma pessoa que nos ajuda, mas as roupas do meu marido quem passa sou eu. E eu faço questão de passar principalmente as camisas que ele vai nos eventos, né, o eterno, eu faço questão de passar, porque toda vez que eu tô passando a roupa dele, eu tô colocando amor, e eu estou decretando que ali é um homem viril, um homem forte, um homem próspero. Eu coloco muita energia positiva na roupa dele, que é a roupa que ele vai estar palestrando, que ele vai estar atendendo as pessoas, né.
Então a gente tomar esse cuidado, porque muitas vezes a gente tá lá fazendo sem amor, a gente tá com raiva, porque a gente tá atarefada demais, eu tenho que trabalhar na rua e eu ainda tenho que passar roupa dentro de casa. E o que que eu coloco naquele momento, né, que eu tô ali passando roupa? Porque eu já fiz isso, eu já tive momentos de tipo assim: "Nossa, eu faço tudo aquilo lá fora e eu ainda tenho que ficar aqui passando a roupa dele", né. Então eu aprendi a fazer isso, em decretar em tudo dentro de casa, as palavras que a gente fala dentro de casa, o que a gente passa para os filhos. Eu não tenho filho ainda, mas tenho irmãos, né, que eu criei como se fossem filhos na época com a minha mãe. Então, assim, tudo que a gente, a palavra negativa, ela ficou no ar. E para a gente tirar essa negatividade, eu tenho que falar muito mais vezes as palavras positivas. Então esse caderno de elogio a gente faz para É, e isso isso é mesmo. bíblico, né, É, o poder da palavra, né, então o que você profetiza na vida dos seus, né, sim. então é muito importante. Morgana, eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo. Então, o recado que eu posso dar, que foi a minha maior transformação, a gente falou muito sobre perdão, olhe para a história dos pais de vocês, olhe por tudo que eles passaram e cuidem com o ciclo de repetição, porque hoje nós estamos com muitas pessoas cansadas, exaustas, mas porque estão repetindo um ciclo que não é delas, que foi moldado, foi um molde que fizeram para elas. Na Bíblia fala, né, como é que é do "Não vos conformeis", né, eu fui uma pessoa inconformada, inconformada com a vida que os meus pais levaram e após perdoar e ressignificar a história com eles, eu consegui, construir uma nova vida, né, uma nova história com o coração, limpo e hoje livre aí para prosperar dentro da minha essência. É, então, não é sobre o que eles fizeram com você, né, mas sobre o que você faz com o que eles fizeram com você, né. Isso é o mais importante e o É, que vai passar para as próximas gerações, né. exatamente, é viver o hoje independente do que aconteceu lá atrás, né. É isso Você mesmo. aprende com o que aconteceu, mas viver cada vez mais, né, no agora e fazer um planejamento para o futuro, né, mas viver a maior parte do seu tempo agora, né. É isso aí. Gratidão pela sua entrega, por tudo que você nos ensinou aqui hoje. Muito obrigada, muito honrada de estar com você aqui. Foi muito bom participar do podcast e estou aí à disposição para os próximos. Muito obrigada. E vamos terminando aqui mais um Palmas para você. Não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. E até o próximo Palmas para você e um grande beijo.